E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu a conclusão das investigações sobre a posse da arma de Jair Bolsonaro antes de decidir se houve descumprimento das regras da prisão domiciliar. Segundo Gonet, o caso ainda está em fase inicial de investigação e, neste momento, não há elementos suficientes para caracterizar falta grave ou descumprimento das medidas cautelares. A defesa de Bolsonaro terá 48 horas para se manifestar. Depois disso, o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se prorroga ou não a prisão domiciliar do ex-presidente. A pistola registrada em nome de Jair Bolsonaro foi apreendida numa blitz dentro do carro de um militar responsável pela segurança do ex-presidente. A Polícia Federal investiga, a Polícia Civil, investiga se o caso configura apenas infração administrativa ou violação ao Estatuto do Desarmamento. Marcília, fato é, o ministro Alexandre de Moraes bateu a porta do colega, muito amigo, Paulo Gonet, pedindo aí um parecer sobre essa questão da arma. Gonet devolve e diz o seguinte: olha, ainda está muito no começo, eu vou esperar um pouquinho mais as investigações para dizer o que eu penso a respeito aí dessa arma que foi apreendida com um militar durante uma blitz, para dizer se isso é falta grave ou não em relação à prisão domiciliar. Fato é, os advogados de Jair Bolsonaro têm agora 48 horas para apresentar a sua defesa a partir desse parecer da Procuradoria-Geral da República, e aí sim é que o ministro Moraes vai se deferir. Então tudo indica, vai se manifestar a respeito da prisão, então tudo indica que isso vai ser jogado para a semana que vem, Marcília? O bastidor é esse, né? Então a gente está ouvindo que seria jogado para a semana que vem. Mas é aquilo que eu digo, da temperatura de São Paulo e da cabeça do Moraes, a gente nunca sabe o que esperar. Então temos, sem dúvida alguma, uma tensão no ar. Vamos dizer, e talvez seja essa a grande intenção do Moraes, deixar uma tensão no ar, deixar um medo. Eu já disse aqui ontem, inclusive, que a decisão que entrega para o Gonet, o pedido, né, de parecer, que inclusive dá 48 horas ao Gonet, então hoje também não daria para dar a decisão, porque os 48 horas não venceriam hoje, né? Então ainda tem isso, mais esse elemento. Mas enfim, a gente nunca sabe. Mas ele pode atropelar tudo e resolver o que ele quiser. Até porque o Gonet já respondeu. Então, em tese, a qualquer momento pode sair a decisão do Moraes. Hoje, sem a necessidade da defesa de Jair Bolsonaro. Sem necessidade de qualquer coisa. O Moraes não precisa de nada, ele é autossuficiente, né? Ele cobra escanteio e cabeceia. Então, mas, enfim, veio o parecer do Gonet e na decisão que ele pediu o parecer, ontem eu comentei que ele tinha até uma menção ao RDD, que é um regime disciplinar diferenciado, que é uma medida para presos de alta periculosidade, presos que estão isolados, né, que são chefes de facções, e eles colocam nesse sistema para que eles não possam comandar as facções de dentro da prisão, o que a gente sabe que não funciona muito bem na prática. Mas o ponto é que a gente está nesse lugar. Então, o Moraes cogita colocar o Bolsonaro em isolamento, por outro lado, você encontra o Gonet dizendo que ainda não é o momento de decidir. E a gente sabe que nem tem aquele ditado a boca não diz o que o coração está cheio, né? O Gonet diz o que o Moraes está cheio. A boca do Gonet solta aquilo que o Moraes pensa. Então, é muito difícil pensar ou entender o que está acontecendo nesse momento realmente na cabeça do Moraes, porque o Gonet, em tese, vai dizer o que o Moraes quer que ele diga. Se o Gonet está dizendo, espera mais um pouco, não faz sentido o Moraes dar uma decisão tão truculenta como a de ontem, cogitando, inclusive, isolar o Bolsonaro dentro da prisão. Então, assim, me parece, a única coisa razoável de se pensar é que o Moraes quer botar todo mundo debaixo do terror, todo mundo com medo, todo mundo, toda a família Bolsonaro, todos os Bolsonaro, todo mundo com receio do que ele vai fazer. E talvez o Gonet seja ali a voz do que virá adiante. Depois desse período de terror, talvez ele deixe o Bolsonaro em prisão domiciliar, pelo que o Gonet está sinalizando. Talvez seja essa uma leitura mais razoável. Gonet vai lá, prepara um pouquinho o terreno, depois deixa a bola ali prontinha para o gol. E aí o Moraes chuta sem goleiro. Chuta sem goleiro e acaba saindo de bonzinho dessa história. Porque ele criou um terror e depois amenizou.
Deixa eu ouvir o Consta sobre esse episódio que a gente tem acompanhado, o Consta da apreensão dessa arma. Essa semana o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento no seu condomínio em Brasília. Enfim, disse que a arma era dele, que ele pediu para consertar porque tinha um probleminha ali na arma. Disse que precisava ficar com a arma em casa porque morava com 3 mulheres. E agora, qual é o peso, né, desse episódio também na decisão do ministro Gilmar Mendes sobre a prisão domiciliar do ex-presidente? Bom, eu acompanho aqui o relator Marsiglia. Peso não deveria ter nenhum, né? Agora, se vai servir ou não de pretexto para uma eventual decisão contrária do ministro Alexandre de Moraes, aí vamos descobrir em breve, né? Porque de alguém que já demonstrou um certo grau de sadismo, principalmente quando o alvo é Jair Bolsonaro, algumas vezes, né, tudo é possível. Agora, isso deveria, na minha opinião, ser uma não notícia. Essa questão aí da arma, do ferrolho, da apreensão, isso realmente chega a ser um tanto ridículo. Agora, que o Alexandre de Moraes pode usar isso como pretexto se ele quiser tirar o Jair Bolsonaro da prisão domiciliar e voltar com ele para Papudim, isso na verdade, ele nem precisaria de um pretexto para fazê-lo. Mas isso aí pode servir de pretexto se ele quiser, sim. Diga lá, Augusto. Olha, realmente o ministro Alexandre de Moraes acha que o povo brasileiro é um bando de idiotas, né? É mais uma cortina, que são cortinas de fumaça que ele não para de produzir, achando que o povo com isso vai esquecer o contrato assinado por sua mulher, Viviane Barsi, e pelo banqueiro falido Daniel Vorcaro, que transformou o ministro em milhões, 80 milhões, o contrato previa por 3 anos de serviços advocatícios, 129 milhões, mas pelo menos 80 ele recebeu. Para esse contrato se destinava a garantir que o Moraes prestasse socorros a um homem ameaçado de prisão. E que perguntou a ele se havia alguma novidade, se fora possível bloquear a prisão dele. É isso. Ele se subordinou, o ministro Moraes, ao pivô do maior escândalo financeiro da história do Brasil, um dos maiores do mundo. Ficou milionário, comprou casas e tal, e agora fica jogando essa conversa de a arma pertencente ao Bolsonaro significava o quê? Que o Bolsonaro ia tentar outro golpe, né? Agora liderado por um homem com revólver, apesar da doença, etc, etc. Revólver quebrado. Não vamos esquecer que o que interessa ao Brasil é saber por que o Moraes recebeu esse dinheiro e o que faz ainda no Supremo Tribunal Federal.